Bem-vindos. Hoje nós vamos concluir o tema proposto, que é o Prêmio Nacional de Qualidade. Hoje o foco está voltado na relação de visão do futuro. Este conteúdo vocês vão encontrar na página 135 a 148. O que nós temos presenciado e também o que nós temos acompanhado em relação às lideranças, né? Inseridos dentro da organização, nós temos visto que há uma necessidade de mudança. E essas mudanças elas estão presentes tanto nas teorias como nos modelos de gestão, seja na organização e também na utilização de equipamentos tecnológicos ou respondendo a algumas transformações que acabam sendo impostas pela sociedade. A organização, ela é o foco e o alvo dessas mudanças. Então, com a evolução do mercado e a sociedade também, ela acaba induzindo as organizações a buscar novas práticas de gestão que sejam adequadas à sua realidade. E essas práticas elas devem possibilitar essa visão do futuro. E essa visão do futuro é que essas organizações de hoje, essas organizações contemporâneas, elas acabam buscando. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Essa é uma frase que Peter Drucker sempre dizia, e ele evidenciava a importância da visão futura dentro de uma organização. Também essa visão ela deve estar inserida no contexto dos funcionários das lideranças. Olhar para frente é enxergar o que nós podemos fazer hoje para conquistar o que queremos no amanhã. Essa visão de futuro, ter essa visão de futuro, é visualizar onde a empresa pode chegar se ela tiver um planejamento, se ela tiver o foco e também se ela tiver uma dedicação para a obtenção dos seus objetivos, né? Sejam eles a curto ou a longo prazo. É claro que isso é algo que pode ser tangível, desde que haja esse planejamento e esse planejamento seja um planejamento bem estruturado. E hoje, algumas instituições no Brasil e até mesmo no mundo, para elas se manterem, terem uma perenidade ou uma vida longa, elas estão buscando construir um grande legado. Quando os gerentes acabam, eles querem proporcionar aos seus subordinados atividades que os motivem, que envolvam e que também desenvolvam-os, ele está tendo uma visão de futuro. Ele quer construir, ele quer deixar um grande legado, ele quer perenizar a sua instituição. Então, essa visualização de futuro é de grande responsabilidade da liderança. Não é nem responsabilidade, chega a ser até mesmo um dever, porque ela tem que estar, a liderança ela tem que estar com um olhar voltado para os objetivos que visem a alta performance e também a perenização da instituição. O diferencial dos líderes com visão futura ocorre quando um líder ele consegue identificar pontos fortes e também pontos que podem ser melhorados. Além disso, ele consegue também identificar as ameaças e oportunidades que um negócio pode trazer. Ele consegue antecipar, ele consegue tomar decisões mais assertivas em relação à sua gestão, em relação à gestão dos processos e também como ele pode exercer o seu poder de liderança sobre as outras pessoas.
Esse olhar diferenciado, ele deve ser bem atento, porque é ele que vai guiá-lo, vai guiar a liderança nas suas ações, até também na tomada de decisões. Então, isso é um requisito fundamental no exercício da liderança, porque o líder ele acaba sendo direcionado por caminhos que às vezes nem sempre foram trilhados. Então, essa visão do futuro, o líder ele tem que ter, enxergar além do que está aos seus olhos. Então, essa é a questão que faz o líder ter o seu diferencial nesse mercado tão competitivo. De acordo com esta visão, colocando em prática, o gestor ele pode planejar estratégias mais efetivas para alcançar os resultados esperados. Ele consegue pensar como eliminar os problemas e dificultadores que podem vir a interferir no alcance das suas metas. Mas além disso, o líder ele tem que também ter um olhar não somente para dentro, mas fora do contexto organizacional. Ele tem que estar em constante aprendizado, ele tem que conhecer bem os seus concorrentes, conhecer o mercado em que a organização está inserida, ele tem que se antecipar aos problemas, ele tem que criar e, além disso, aproveitar as diversas possibilidades de crescimento que vão surgindo no decorrer dessa mobilização. Mas para chegar a esse sucesso organizacional, também é de responsabilidade da alta administração, sejam diretores, presidentes ou CEOs, a voltar os seus olhares para o que é essencial no investimento, para o essencial da organização, que é o capital humano. É com o desenvolvimento das habilidades e competências desses profissionais, dessas pessoas que estão na organização, que a organização ela consegue mostrar o seu diferencial, porque ela desenvolvendo essas pessoas, ela consegue engajá-las, torná-las muito mais engajadas, consegue motivá-las e também consegue oferecer mais condições para o processo de execução dos planos de ação. Então, se a empresa não consegue investir no seu capital humano, provavelmente ela não vai ter o engajamento, o comprometimento esperado para a execução dos seus planos de ação. Então, ela não vai conseguir chegar ao posicionamento que ela almeja, ao posicionamento que ela deseja conquistar. Então, tudo isso é de responsabilidade da liderança e também da alta administração. Em relação à visão, ela começa pelo líder, mas tem que ser compartilhada também por todos os membros da empresa, que deve seguir um mapa mental e agir com foco naquilo que se deseja conquistar no futuro. Este alinhamento é o que torna mais congruente, ou com muito mais embasamento, os resultados. É este alinhamento que mostra como está o crescimento financeiro da organização e o aprimoramento, como foi feito o aprimoramento dos fatores processuais e humanos. Alguns autores eles afirmam que a visão ela é formada por dois componentes, uma que é a ideologia central e a outra é a visualização do futuro. Essa primeira visão, esse primeiro elemento define o que cada organização defende e o porquê ela existe. A outra, que é a visualização do futuro, vislumbra o que essa organização almeja alcançar.
e o que deve ser feito para atingir essa meta, esse progresso desejado. Mas para que tudo isso aconteça, é necessário que essa visão, a visão do futuro, ela seja compartilhada por todos os profissionais da empresa. Então, todos os integrantes, eles devem estar cientes e devem levar essa visão futura de uma forma séria. Ela deve ser respeitada, ela deve ser honrada, pois é desta forma que os líderes conseguem conduzir os seus liderados à alta performance. O conceito de visão, ela vem incorporar a ideologia central e ela se divide em duas partes, que são os valores básicos e a finalidade básica da organização. Então vejam que a visão ela tem que ter um alinhamento dentro desses dois componentes, né? Elas estão interligadas. Há uma ideologia que é uma visualização, depende muito do consenso, da compreensão da existência da organização, e a outra é onde essa organização quer chegar. Então, isso tem que estar muito bem alinhada entre os integrantes desta organização. Tem que ter uma compreensão, um comprometimento, tem que ter um alinhamento. Muita gente confunde a visão da empresa com a missão. Além delas serem diferentes em definição, elas têm que ser complementares, até para que ocorra realmente o sucesso da organização. A visão, ela é a forma como a empresa caminha, qual o seu direcionamento e trajetória, quais são as estratégias que ela deve assumir, ela deve aplicar, quais os conjuntos de princípios que a orientará para que ela se torne perene. A visão, ela deve pensar na empresa como um todo. Ela não pode se fixar apenas em um tema específico. Ela deve ser um fator motivador de todas as ações e projetos que devem ser criados e que vão ser criados dentro de um processo de planejamento que vai permitir para que ela se projete, para que ela realmente atinja o seu objetivo de perenidade. Geralmente, a visão ela vem acompanhada de uma série de perguntas que ao longo desse processo vão sendo respondidas e também que são essas perguntas que acabam auxiliando nessa obtenção dessa alta performance, desses objetivos que a organização espera conquistar, espera atingir. Bem, um termo que nós estamos escutando, né, principalmente dentro da estrutura organizacional, é uma expressão muito difundida, é o propósito, né? E ultimamente essa expressão ela está cada vez mais utilizada no ambiente empresarial como se fosse uma nova onda que vai transformar os negócios. Mas é a maneira como as relações que vão sendo mantidas, né, entre os executivos e as empresas que vão realmente dizer qual é a finalidade desta organização. Por trás dessa questão, né, qual é o propósito da organização, é que está um processo de transformação que acaba visando quais são os objetivos das empresas e também como ela está se relacionando com a sociedade. A finalidade deste propósito ela não pode ser confundida com metas que devem ser atingidas
ou de estratégias comerciais. Mas esse propósito ele deve ser um norte ou uma estrela guia que as empresas devem seguir, que elas devem se direcionar. São esses propósitos que acabam inspirando e também motivando as mudanças. A definição dessa finalidade que a empresa deve ter é uma expressão que está cada vez mais difundida no ambiente empresarial, que a gente também tem escutado muito, é a finalidade. Né? Qual a sua finalidade? Qual é o seu propósito? É como se fosse uma nova onda que vai transformar os negócios e a maneira também como os executivos se relacionam com as empresas. Mais do que isso, por trás desta questão estaria um processo de transformação completa do próprio objetivo da empresa e também do seu papel em relação à sociedade em que ela está inserida. É importante compreender que a finalidade ou propósito da empresa não pode e não deve ser confundida com metas específicas ou até mesmo com estratégias comerciais. Mas essa finalidade ela deve servir como um norte, né? Uma estrela guia, digamos assim, até um pouco romântico, que essas empresas devem se direcionar até para alcançar os seus propósitos. Além desses propósitos, né, esse norte, esse direcionamento deve inspirar e motivar as pessoas a essas mudanças. A definição da finalidade da empresa ela é essencial porque vai definir qual é a estratégia que ela vai utilizar. E a liderança ela tem um papel importantíssimo nesse crescimento, porque é ela que vai saber qual é a direção que a empresa deverá tomar. A liderança ela consegue disseminar diretrizes para a empresa, disseminar regulamentos, processos, ela consegue informar os seus liderados qual é o caminho a ser trilhado, até porque é através dessas diretrizes que a empresa vai conseguir o sucesso nos mercados que ela está atuando. Além disso, a liderança ela consegue traçar planos e alocar recursos que ela dispõe ou que ela é capaz de mobilizar. Então, a liderança, dentro desse contexto de visão do futuro, ela tem uma imensa importância para esse processo. As empresas de visão, elas muitas vezes elas usam algumas metas que às vezes acabam sendo difíceis ou até mesmo audaciosas. As supermetas, elas servem para incentivar o progresso. Uma verdadeira supermeta, ela tem que ser clara, ela tem que ser inspiradora, ela tem que concentrar esforços que acabam catalisando e também fortalecendo o espírito de equipe. A supermeta ela apresenta uma linha de chegada muito bem definida, até porque ela tem que atingir toda a organização. E isso tem que levar, essa supermeta, ela tem que levar as pessoas a se envolverem, até porque a supermeta ela requer pouca explicação, mas ela tem que ser aprendida rapidamente. Então, a supermeta, quando ela tem muito bem, ela é estabelecida, ela consegue chegar a esse ponto traçado, que é essa visão do futuro, né? Para estabelecer metas para um futuro que é um futuro distante,
é necessário pensar além das capacidades atuais que a organização está vivenciando, né, que é o ambiente presente. Na realidade, a invenção ou a criação de uma meta, de uma super meta, acaba obrigando a equipe executiva a construir uma visão, também acaba impulsionando essas equipes a formular estratégias que realmente visam ao bem comum, visam ao alto desempenho. A supermeta ela não deve ser um jogo de cartas marcadas, isso é um princípio, até porque as possibilidades de sucesso elas precisam ter uma certa assertividade, né? E a organização ela deve acreditar que pode conseguir atingir essa supermeta. Então tem que ter essa crença muito enraizada, tem que envolver todos os integrantes da organização. Além das supermetas, a visão do futuro ela necessita do que chamamos de descrição vivida. É uma descrição detalhada do que deve ser atingido com as metas. É uma formalização do planejamento estratégico. É como pintar um quadro com palavras, né? Um exemplo é de Henry Ford, que deu vida à meta de democratização do automóvel na construção de um carro a motor para grandes multidões. Ele tinha essa super meta desenhada, descrita, detalhada, e ele sabia quais eram os caminhos que ele iria percorrer. Além disso, há um envolvimento também de paixão, de emoção e de convicção, também são partes essenciais da descrição vivida. Que só assim, percorrendo todos esses caminhos, percorrendo essas super metas, que essa organização vai conseguir a perenidade, vai atingir o seu objetivo final. Não se deve, a princípio, confundir ideologia básica com visualização do futuro, como também não se deve confundir finalidade básica com metas. A identificação da ideologia central ele é um processo de descoberta. Já a de visualização do futuro é um processo criativo. As lideranças elas têm muita dificuldade em criar metas que acabem estimulando os seus liderados ou os integrantes da organização. E é nesse sentido que se percebe que algumas lideranças elas progridem melhor se elas começam com a descrição do futuro para depois elas percorrerem as metas ou as supermetas. Para que essas lideranças descrevam esse futuro, é importante e até interessante começar com essas perguntas-chave, que é o que gostaríamos de ser daqui a 20 anos se estivéssemos sentados aqui, como estará essa empresa, o que os funcionários vão achar dela, o que ela terá alcançado, e todas essas perguntas é que vão direcionar nessa construção, nesse direcionamento de futuro. Não existe uma resposta correta quando se trata de criação, né? A tarefa da liderança é criar o futuro e não tratar esse futuro de uma forma de previsão. Ele não vai conseguir prever, mas sim fazer um processo criativo para esse futuro, né? Então, é como esse processo de visualização é um percurso criativo que essa liderança deve construir. A concepção de valor de uma empresa e o quanto ela contribui para o ambiente no qual ela interage deixou de ser apenas uma concepção contábil ou financeira, até mesmo para a evolução na formação
de dois componentes que acabam se interagindo constantemente, né? É importante entender que nessa concepção de valor, o capital econômico, ele também tem que estar vinculado ao capital intelectual. O capital intelectual, ele pode ser considerado como um dos capitais mais promissores dos empreendimentos contemporâneos, né? E esse capital intelectual, ele é um ativo intangível, até porque ele é estruturado sobre as competências das pessoas e também nas estruturas internas e externas das organizações. Então, essa geração de valor não pode ter o olhar voltado somente para os negócios, para o capital econômico. Ela também tem que ter um olhar voltado para o capital humano, capital intelectual dessa organização. Hoje, as empresas aprenderam que não basta ter grandes ideias, mas que também é preciso colocá-las em prática. E essas organizações, elas buscam por profissionais que possibilitem colocar essas ideias em práticas. Esses stakeholders, como são chamados, são pessoas que acabam atuando nas organizações, né? E esses stakeholders que influenciam, desenvolvem projetos para essa empresa, pode ser de forma direta ou indireta, né? Mas esses stakeholders também eles podem ser atuantes na organização de forma tanto positiva como de forma negativa. Os stakeholders, eles fazem parte da base da gestão da comunicação, eles são também importantes para o planejamento e execução de um projeto. São eles que vão implementar, vão revisar políticas, vão implantar estratégias, vão traçar metas e objetivos, vão fazer a análise de indicadores e também vão planejar estratégias a curto e a longo prazo. E todo esse processo de geração de valor visa a atingir todas as partes interessadas no contexto organizacional. Então, esses stakeholders são todas as pessoas envolvidas nesse mundo organizacional. A gestão de pessoas é um assunto que tem ganhado em importância no ambiente corporativo. E isso dá a entender que uma vez que as relações de trabalho têm passado por algumas mudanças, e são mudanças consideráveis, elas são necessárias na medida em que as empresas elas estão sendo também obrigadas a rever os seus processos. E esses processos é de uma forma geral. Elas têm que rever os processos de engajamento do seu público-alvo, quais são os seus interesses, como que elas vão tornar as pessoas comprometidas, motivadas, como eles vão influenciar as pessoas de forma positiva. E é aí que vai demonstrar a importância de se valorizar cada vez mais o capital humano, o capital intelectual, como já foi dito, né? Mas para isso é essencial entender o comportamento desses profissionais. Então, atitudes comportamentais devem ser compreendidos até para que consiga se desenvolver iniciativas que vão ajudar no desempenho, no desenvolvimento de competências organizacionais. Então, essa valorização das pessoas visa realmente maximizar o
o alto desempenho, o alto desenvolvimento organizacional. Mas como implementar essas políticas, né? Em termos conceituais, as técnicas aplicadas em relação à gestão de pessoas, elas estão voltadas aos conceitos que são desenvolvidos nas áreas de administração e da psicologia. Nós não vamos nos aprofundar nessas questões metodológicas, mas vale vocês ficarem atentos a 4 pilares que sustentam essas atividades, que é a capacitação, a participação, o envolvimento e o desenvolvimento, tá? O primeiro pilar, a capacitação, o foco é cuidar dos trabalhadores, dos funcionários. Faz todo um sentido pensar nessa preparação dessas pessoas para que eles exerçam as suas atividades de forma eficaz. É aí que surge a relevância dos programas que visam o aprimoramento técnico das equipes, sejam em palestras ou em workshops ou até mesmo em treinamentos. O outro pilar, que é a da participação, até ficou no passado aquela visão, aquele conceito de que manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? No ambiente corporativo de hoje, quanto mais colaborativo, mais eficientes são os processos. No caso de gestão de pessoas, o ideal é sim valorizar a opinião dos colaboradores. Todos têm opiniões que possam vir a agregar os processos organizacionais. Ter outras perspectivas, como se pressupõe em alguns modelos, pode ser até muito mais produtivo para essas estratégias dentro dessas áreas. Então, a participação dos funcionários é muito importante para o desenvolvimento de um planejamento estratégico. O outro pilar, que é o do envolvimento, refere-se à capacitação e à participação dos funcionários em resultados práticos. E isso envolve também a questão dos valores e missão da empresa. Mas para que haja um envolvimento, é preciso também redobrar a atenção ao cumprimento de promessas que no fim acabam sendo feitas, né? Então, se há uma promessa, essa promessa deve ser cumprida. Até porque vai se estabelecer uma relação de confiança entre as partes envolvidas. O último pilar, que é o do desenvolvimento, é uma das premissas mais importantes para o gerenciamento desse capital humano, da gestão de pessoas, né? É importante ter profissionais capacitados, participativos, engajados, e isso é que vai realmente direcionar a empresa para o sucesso, né? E as organizações, elas devem contar com os líderes. Esses líderes, eles devem ser capazes em todos os níveis. Eles têm que ter o perfil adequado, eles têm que ser capacitados e eles devem possuir habilidades que vão motivar, engajar, influenciar os seus liderados. Então, essa liderança ela tem que estar muito bem equiparada para seguir esse planejamento estratégico. 2 outros fatores importantes nessa relação de visão do futuro é a comunicação e a motivação. Nós sabemos que o ato de comunicar, ele é inerente a qualquer ser vivo. Hoje já não é possível reduzir a comunicação apenas à transmissão de mensagens. A comunicação ela é mais do que isso. Ela envolve uma criação de um ambiente comum entre 2 lados que participam,
fornece informações e também extrai informações. Então há uma interação. E hoje as empresas elas conseguem conversar com os seus públicos de diferentes formas. Ela consegue utilizar tecnologia e isso também possibilita as organizações utilizar diversos instrumentos para que ocorra essa comunicação. Mas é de responsabilidade do líder, da liderança, efetuar uma comunicação eficaz. Então, é importante que o líder utilize também essa comunicação de forma fluida e de forma eficiente. Um outro ponto é a motivação. Ainda é comum encontrar empresas que ignoram a importância de ter profissionais motivados. Muitas delas ainda continuam presas às convenções antigas, como por exemplo o pagamento do salário em dia, manter boas médias salariais para que esses profissionais continuem dedicados. Isso é uma concepção antiga. A remuneração, sim, ela continua um componente importante nessa adequação, mas não é a essencial. Então, é importante ter muito bem claro que a motivação ela envolve outros fatores, como um clima organizacional, a possibilidade de desenvolvimento, isso também tem que ser delineado, mapeado, construído para o desenvolvimento e a motivação dos funcionários. E isso foi visto até no slide anterior, né? Essas questões, elas são premissas do processo de gestão de pessoas. E assim, quando elas são colocadas em práticas, elas acabam revertendo em melhorias significativas no nível de produtividade. Colaboradores motivados, eles rendem muito mais. Funcionários motivados rendem, são muito mais produtivos, até porque eles acabam se tornando pessoas comprometidas com o resultado da empresa, né? E eles não se sentem como pessoas executores de processos, mas sim como parte importante da empresa, né? Então eles se envolvem de forma muito mais efetiva. Em relação ao conhecimento sobre o cliente e mercado, a interação entre a organização e seus clientes e também envolvimento com o mercado deve proporcionar um fluxo de conhecimento para todas essas partes envolvidas. E é de extrema importância, até mesmo para o cumprimento da missão, que esse envolvimento, essa interação seja de forma sustentável. Uma organização que tem um foco apenas no cliente, né, ela busca conhecer, também compreender as necessidades, as expectativas, os comportamentos que são importantes e que são inerentes a esse cliente. Quando ela tem esse conhecimento, a empresa ela acaba se assegurando e também ela consegue manter uma comunicação mais direta. Ela conhece o seu cliente, ela conhece o mercado e ela é capaz de demonstrar características que podem ser valorizadas. Uma vez que essa organização consegue identificar quais são os comportamentos, as necessidades e as expectativas desses clientes, essa organização ela consegue desenvolver e também oferecer produtos e serviços que atendam às necessidades dessas pessoas que ela identificou, né? E com isso consegue gerar preferência e valor
em relação à sua organização. O cliente, quando ele vai buscar um produto ou um serviço, ele já vai ciente qual é a empresa, qual é a organização que ele vai buscar, né? E é interessante que a organização ela só vai conhecer o seu cliente, o seu mercado, através de pesquisas e também através de análises mercadológicas. Então, ela consegue manter uma comunicação, né? Ela consegue manter informações sobre a percepção desses clientes, né? E só que essa pesquisa e essa análise ela tem que ser constante, ela tem que ser cíclica, até porque as informações, os dados, eles mudam. O ser humano, ele muda, né? Ele está, como foi dito, em um processo constante de mudanças. Então, essa atuação da organização frente a essa investigação sobre o cliente e o mercado é que vai gerar e também identificar quais são as possíveis ameaças e quais são as oportunidades que vão surgindo, né? Conhecendo por completo o cliente, a organização ela consegue identificar mudanças comportamentais e também consegue atuar no surgimento de novos produtos. Ela consegue gerar uma inteligência que vai identificar esses novos mercados e tratar dessas possíveis ameaças. Com a criação de canais para interagir com os clientes, pode habilitar, né, pode permitir a organização na captação e também na reação das manifestações que possam vir diante da recuperação ou da intensificação da satisfação deste cliente. A promoção da satisfação por meio de relações duradouras e também em diferentes relações é um fator que acaba sendo fundamental para o aumento de competitividade e sustentabilidade da organização. Mas a parceria, ela vai muito além do que da troca de satisfação dos interesses dessas partes envolvidas, o cliente e a organização. É um processo que acaba exigindo e também contribuindo para o crescimento do grau de transparência dessas relações, né? É uma afirmação de um contrato não formalizado entre o cliente e a organização. E isso não quer dizer que para se estabelecer parcerias, a empresa ela tem que ter um grande porte. Não, essa construção ela é um elemento fundamental para qualquer empresa. É através do estabelecimento dessas parcerias que vai propiciar o desenvolvimento institucional. Então, essa ação conjunta acaba motivando interesses ao bem comum, ao cliente e também para a empresa, né? Que acaba em todos os sentidos satisfazendo as partes interessadas. Em relação à responsabilidade social, é até um termo bastante em voga no cenário nacional corporativo. O conceito de responsabilidade social ele é muito amplo. Do ponto de vista empresarial, a gente pode dizer que responsabilidade social são as ações que são desenvolvidas para contribuir para uma sociedade mais justa e também para um ambiente mais limpo. Essa base, essa confirmação, ela está inserida no livro da Comissão Verde Europeia de 2001. E é através dessa conceituação, desse objetivo, dessa ideia,
as empresas devem fortalecer uma gestão ética e também transparente, sempre visando estabelecer um canal de diálogo, não somente com os funcionários, mas também com a comunidade na onde ela está inserida, porque a intenção é minimizar os impactos que ela ocasiona no meio ambiente, além, é claro, de contribuir para a satisfação das demandas do hoje. É claro, sem impedir que essas futuras gerações suplam também as suas necessidades, né? A área da responsabilidade social dentro de uma organização, ela pode estar inserida em várias interfaces, né? Hoje, o que nós temos encontrado é que algumas empresas, o setor de responsabilidade social está ligado ou ao departamento de recursos humanos ou ao departamento de marketing. E isso são práticas que estão sendo muito mais comuns no mercado, nesse mercado de visão de futuro. Bem, para finalizar, eu coloquei para vocês algumas ganhadoras do Prêmio Nacional de Qualidade. No ciclo de 2018, foram 6 organizações que foram consagradas. Elas receberam um troféu, sendo 4 que foram eleitas destaque por representarem maior faixa de pontuação e também maior equilíbrio sistêmico no atendimento àqueles critérios de fundamentos da excelência. Né? Só lembrando que todos os anos a Fundação Nacional de Qualidade, essa fundação recebe diversas candidaturas de empresas, até mais dos mais variados segmentos, mas é claro que há um processo avaliativo sobre essas empresas, né? Então, essas são as empresas de 2018. Convido vocês a assistirem um vídeo interessante sobre a evolução da empresa. O Ricardo Guimarães, ele vai dar várias dicas sobre a evolução que as empresas sofreram e também vai falar um pouco sobre liderança. O link está disponibilizado aí para vocês, acessem. Não é um vídeo extenso, é um vídeo curto. Eu espero que vocês gostem, né? E que vocês tenham uma boa semana, uma semana de bons estudos.